Bem-vindos e bem-vindas ao painel O VLT como vetor de transformação da cidade de Guarulhos. Meu nome é Cláudio e apresentarei um breve relato sobre a história de Guarulhos, sua importância na macrometrópole paulista, a primeira onda expansionista e o salto de progresso que os trilhos geraram. Projetos sobre trilhos que poderiam ter sido feitos e nunca saíram do papel, seu sistema de mobilidade atual, tanto intermunicipal como municipal, e para estudos que indicam que a segunda onda de expansão, sustentável e planejada, indica que o VLT já não é mais uma opção, e sim uma necessidade indispensável para Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade mais populosa da Grande São Paulo, com 1,392 milhões de habitantes, segundo o censo 2020, ficando atrás apenas da capital, São Paulo. O maior desafio e hoje maior entrave para o desenvolvimento sustentado e planejado da cidade é a mobilidade urbana. O tráfego da cidade nos horários de pico da semana, até na hora do almoço, inclusive finais de semana, demonstra os claros sinais de saturação extrema do sistema viário, que tem ruas estreitas e impede o escoamento do trânsito. Por incapacidade de abertura de novas vias, e mesmo que houvesse espaço para construir, já não resolveria mais o problema, pois o número de automóveis em circulação cresce vertiginosamente a cada ano. Para piorar o quadro, a verticalização de moradias na cidade segue ritmo intenso, trazendo ainda mais transtornos para a opção de mobilidade escolhida atualmente, carros e ônibus, sem uma opção de transporte eficiente sobre trilhos. Une-se a esse panorama a perda de aproveitamento da oportunidade de ter o maior hub aeroviário do Brasil em seus domínios, pois por falta de estrutura em Guarulhos, as pessoas deixam de fazer seus compromissos, tais como reuniões, estadia em hotéis e dar restaurantes e outros em Guarulhos, e migram para São Paulo, escoando bilhões de reais em receita, e muito desses problemas em reter tais eventos na cidade começa exatamente pela mobilidade urbana. Guarulhos tem os trilhos em seu DNA, sendo a ligação com o Trama e da Cantareira um divisor de águas na evolução da cidade. Esta linha, criada primeiramente para o transporte de materiais para a construção dos reservatórios do Sistema Cantareira, também transportou toneladas de materiais de construção para diversos outros monumentos da capital paulista, como Teatro Municipal, Liceu de Artes e Ofícios, Catedral da Sé, Mercado Municipal, Batalhão Tobias de Aguiar e Santa Casa de Misericórdia. Também transportava mudas e sementes e essências, produzidas no Horto Florestal, na zona norte de São Paulo e comercializadas na região central da capital paulista. Depois da conclusão das obras, serviu como transporte de passageiros entre Guarulhos e São Paulo, e também de materiais para o Batalhão da Aeronáutica, na base aérea de Cumbica, onde hoje também existe o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A proximidade de Guarulhos com a zona norte de São Paulo e sua oferta de terrenos baratos para a construção de casas teve nesta conexão ferroviária, mesmo que demorada, mas regular, uma opção vantajosa para pessoas que decidiram escolher Guarulhos como cidade para morar, sendo o ápice da popularidade dessa linha ser tema do famoso samba Trem das 11, de Adoniran Barbosa. Nessa imagem extraída do Google Maps, podemos ver toda a extensão do traçado do sistema do Trama e da Cantareira e seus ramais, a variante de Guarulhos, que é indicada em destaque na figura, em vermelho. É possível verificar que boa parte do traçado dessa linha extinta em 1965 se transformou na linha 1 do metrô de São Paulo, no trecho entre o Canindé e o Tucuruvi. Imaginem o impacto que um sistema de metrô, ou pré-metrô, teria causado nessa região já nos anos 1920. Seus estudos de eletrificação de parte desse sistema e, por que não, sua extensão a Guarulhos, teriam feito no crescimento planejado dessa região. As imagens dizem por si. Parte dos estudos de eletrificação do tramway foram utilizados depois como base para a construção, 50 anos depois, da linha 1 do metrô de São Paulo. A primeira imagem, por exemplo, mostra nos croquis modelos de estações muito parecidos com os que realmente existem em grande parte de sua extensão, além do aproveitamento do traçado. Mais uma vez, imagine o impacto desse projeto se tivesse sido realmente executado nos anos 1920 e como a realidade da região poderia ter sido completamente diferente. Na década de 1940, ocorrem sucessivas tentativas de venda da operação da linha. Lembrando que, nessa época, os sistemas ferroviários ainda não eram estatizados e era possível construir ferrovias privadas ou repassá-las a quem interessasse pela operação.
Porém, o tramway da Cantareira acumulava sequência de prejuízos operacionais, o que levou à falta de investimentos e à consequente obsolescência do material rodante, um paradoxo que só poderia levar ao fim das suas operações. Afinal, o sistema era deficitário porque tinha material obsoleto ou tinha material obsoleto porque era deficitário? Atrelado a este problema, tínhamos intervalos longos entre viagens, às vezes de mais de 2 horas, que também foi imortalizado no mesmo samba de Adoniran Barbosa. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Junte a estes fatores a crescente rodoviarização da Grande São Paulo, que permitiu a conexão mais rápida que este trem por ônibus e a quem tinha posses trocar os sistemas de mobilidade pelos automóveis, com a mais nova ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, que conectava de maneira rápida e eficiente Guarulhos e a capital, principalmente a partir de 1951, com a duplicação da então precária BR-2, que se tornou a BR-116, rodovia Dutra, que virou uma grande avenida de conexão. Desde então, cada vez mais o automóvel vira prioridade e também uma enorme fonte de problemas, pois por mais faixas que se abram, os congestionamentos diários não têm solução e os tempos de deslocamento são cada dia maiores. Chegamos então ao dia 20 de 3 de 1964, quando a história do tramway em Guarulhos chega ao fim, com a locomotiva sendo levada de caminhão, segundo relatos, com a caldeira ainda quente, para nunca mais voltar. O tramway e a posterior construção da BR-116, duplicada, nos traz aos dias atuais. O movimento pendular entre Guarulhos e São Paulo é o maior do Brasil, segundo o censo 2010. O fato curioso, e por que não dizer triste, é que os ônibus e os automóveis, mesmo com sua capacidade limitada de transporte, fazem o mesmo trajeto, no mesmo traçado do antigo tramway. E relembrando, pensem qual não seria o impacto de uma linha eficiente de trens elétricos que tivesse tomado o lugar das locomotivas antigas a vapor. As principais conexões intermunicipais pendulares de Guarulhos são para a estação Tucuruvi do metrô linha 1, mesmo caminho do tramway pelo Jaçanã, e para as estações Tietê e Armênia, via Dutra, marginal do Tietê. Além dessa conexão, existe também os itinerários para as estações PEM e Brás do metrô S São Paulo linha 3 e linhas da CPTM. Tudo isso feito por ônibus. Guarulhos recebeu em 2018 sua primeira reconexão aos trilhos, porém, por falta de uma melhor integração, em intervalos razoavelmente altos, mais de 15 minutos de intervalo entre viagens, que ia até a extração do Brás, a população não aderiu ao sistema num primeiro momento. Porém, a CPTM vem fazendo seguidas tentativas de melhoria de serviço, que vem pouco a pouco surtindo efeito e conquistando novos usuários, principalmente depois da conexão direta com a Estação da Luz, de hora em hora. Com ônibus lotados e trens com grandes intervalos, os moradores de Guarulhos fazem o possível para migrar para o automóvel, para um deslocamento mais rápido, porém, esse paradigma precisa ser combatido com um sistema eficiente de transporte sobre trilhos, seja municipal, seja intermunicipal. Como dito no slide anterior, as manchas vermelhas são os corredores por onde ônibus e carros trafegam. Conforme podemos ver, o volume transportado de pessoas e a quantidade de carros é realmente grande e tem correlação com a grande densidade populacional da cidade de Guarulhos, no quadrilátero mais antigo da cidade, entre as rodovias Fernão Dias e Dutra, a rodovia L. Smith e a Serra da Cantareira. Todos os pontos, quanto mais roxo, mais populosos. Não existe solução para esse problema, municipal ou intermunicipal, abrindo mais ruas, já que nem é mais possível, oferecendo mais ônibus, o que também não é possível, ou facilitando a aquisição de automóveis. Outro fator importante a ressaltar é como é perceptível que o transporte sobre ônibus atingiu seu limite. E mesmo que a demanda das pessoas continue aumentando para a oferta de ônibus, não existe possibilidade de expansão da oferta de linhas de ônibus pela incapacidade de fluidez. Expus até agora a conexão entre Guarulhos e São Paulo, e agora vou abordar o transporte público municipal, que é a fonte geradora do problema de conexão da cidade de Guarulhos com São Paulo também. Explicarei o porquê. Os moradores de Guarulhos têm no ônibus, micro-ônibus e vans a única forma de transporte coletivo municipal.
Os intervalos entre viagens geralmente são maiores que 15 minutos, não são regulares e têm baixa atratividade por diversos fatores. Poucos ônibus são climatizados. As ruas, pela passagem desses mesmos ônibus e caminhões, são cheias de buracos e imperfeições, o que transforma a viagem em uma experiência realmente desagradável. Faltam corredores de ônibus exclusivos e por equívocos de projeto ou por falta de espaço, que é a maioria dos casos, muitos dos corredores existentes não são contínuos, o que faz com que os ônibus fiquem travados nos congestionamentos, o que aumenta ainda mais o intervalo entre viagens e torna impossível um serviço regular. Com esses problemas postos, aumenta-se ainda mais o problema do transporte público, pois o passageiro, assim que pode, migra para o carro e não volta nunca mais ao ônibus, piorando ainda mais essa equação. Um grande exemplo dessa equação do apocalipse é o Trevo de Bom Sucesso, que mesmo com diversas intervenções, projetos, melhorias e tudo de melhor que a engenharia viária pode criar, tem um congestionamento diário, impactando toda a região e travando inclusive a Via Dutra durante todo o dia. Não adianta construir mais pistas, até porque nem se tem mais onde construir. É necessário tirar os ônibus de longa distância e os carros das vias. E isso só vai acontecer através dos trilhos. Conhecendo os problemas internos e externos da cidade de Guarulhos, temos as seguintes perguntas: o que fazer então? Como tirar os carros e as linhas longas de ônibus das ruas? Como atrair e, o mais importante, reter as pessoas no sistema de transporte público? Como melhorar o trânsito da cidade e o movimento pendular entre Guarulhos e São Paulo? A resposta é uma só: implantando um sistema de VLT na cidade de Guarulhos. Ao implantar o VLT, temos vários fatores benéficos que contribuem para a atração e retenção de usuários, pois, como trafega sobre trilhos e tem via exclusiva, ele tem mais conforto e tem outras vantagens. Ele não fica travado em congestionamentos e tem prioridade de passagem nos cruzamentos. Intervalos de viagens curtos e previsíveis por escapar desses mesmos congestionamentos por sua via expressa. O material rodante tem vida útil média de 30 anos ou mais, contra no máximo 10 anos dos ônibus, gerando economia para os cofres da cidade. Menor manutenção e menor emissão de poluentes, com rampa de aceleração confortável devido à tração elétrica, reforçando também seu apelo ecológico devido à matriz energética brasileira ser limpa, majoritariamente hidrelétrica. Valorização da região também onde um VLT é implantado, incluindo a recuperação de áreas centrais e históricas degradadas. Os ônibus assumem uma nova função, com linhas circulares e curtas, alimentando o sistema troncal de VLT, permitindo viagens rápidas, confortáveis e eficientes. O VLT, inclusive, pode ter flexibilidade de ajuste de demanda, com carros de 3, 5 ou 7 módulos para regiões e horários diferenciados. Ajuda na integração de todos os modais, inclusive bicicletas, que podem ser transportadas dentro dos carros do VLT ou deixadas em bicicletários, utilizando o mesmo sistema implantado com sucesso na cidade de Estrasburgo, no norte da França. Permite a melhor integração da população com a cidade, pois suas janelas de ampla visibilidade, viagem sem solavancos, permitem uma melhor visibilidade e interação com o entorno. Populações idosas, crianças pequenas e pessoas com mobilidade reduzida têm acesso facilitado, devido ao piso baixo e estações com pequenas rampas. VLT não tem escada. Rampas essas leves e de fácil acesso, além de amplas portas e alinhamento perfeito com o piso da estação. Integra as áreas residenciais com comércio de rua, shopping centers, parques, escolas, universidades, hospitais e demais facilidades da cidade, turbinando assim a economia circular local, gerando empregos. Um estudo realizado em Estrasburgo demonstrou entre 2009 e 2019 que, a partir da implantação de um sistema de VLT com maior alcance, mais moradores começaram a utilizá-lo com mais frequência e realizar cada vez mais caminhadas curtas, além do uso também das bicicletas, o que nos faz lembrar que o exercício físico aumenta a saúde e diminui os gastos com a saúde pela máquina pública.
além de permitir melhor qualidade de vida e longevidade aos cidadãos. Olhando por esse prisma, o VLT permite inclusive a melhoria da saúde das pessoas. Gera também economia com a manutenção asfáltica das ruas, pela dinamização e encurtamento das viagens dos ônibus, permitindo até ônibus menores e mais leves, porque não elétricos atualmente, nos trajetos circulares, diminuindo o tráfego de automóveis. Afinal, as pessoas deixarão os carros em casa e utilizarão o VLT, o que também é um fator positivo para sua implantação. O problema hoje enfrentado por Guarulhos e macrometrópole paulista não é novo. Regiões metropolitanas europeias sofreram e ainda sofrem do mesmo problema. Aonde o VLT foi implantado, esse problema, se não foi resolvido por completo, diminuiu de maneira drástica o impacto do trânsito no cotidiano. No caso de Guarulhos, é imprescindível um sistema circular de ônibus, de viagens breves e eficientes, que seja empregado para alimentar o sistema trocal do VLT. Como benefício secundário, com adesão cada vez maior de usuários, a bilhetagem do sistema VLT mais ônibus será aumentada, o que gerará ainda mais receita para a operação ser economicamente saudável. O mais importante, o VLT e o ônibus não competem, na verdade, eles se complementam nessa operação, que tem como objetivo conectar as regiões de alta densidade populacional, a região comercial e serviços, além de preparar a cidade para a maior e mais completa conexão sobre trilhos da cidade de Guarulhos. Com a chegada das linhas 2 e 19 do metrô de São Paulo em Guarulhos e também a conexão eficiente com a linha 13 da CPTM existente, verá sua demanda ser impulsionada através do Sistema Municipal de Mobilidade sobre Trilhos, o VLT. Além disso, ao invés de gerarmos o ciclo destrutivo do automóvel com seus congestionamentos e acidentes, criaremos o ciclo positivo da mobilidade urbana eficiente, ecológica e sustentável. E essa virada começa exatamente na implantação do sistema do VLT. Ou seja, o problema é resolvido de dentro para fora da cidade. O VLT não é apenas um sistema de transporte, é o pilar fundamental da transformação da mobilidade urbana da cidade de Guarulhos, que impacta inclusive o maior movimento pendular do Brasil. E aqui vemos o tamanho da importância e do impacto da inserção do VLT na cidade de Guarulhos. Guarulhos tem particularidades geográficas, principalmente na região central e mais populosa, que obrigam a uma solução híbrida de VLT mais ônibus, pois em trajetos norte e sul tem áreas planas e retas propícias para o VLT, e trajetos leste-oeste com aclives e declives acentuados, que facilitam o tráfego dos ônibus. A partir dessa análise, podemos verificar que o melhor é construir ramais tronco para os VLTs, por onde estão as setas pretas, que sejam alimentados por linhas curtas e circulares de ônibus, demonstradas nas linhas azuis, em um esforço conjunto de mobilidade, extremamente eficiente, que permite um incremento importante de bilhetagem com operação integrada. Lembre-se, as pessoas deixarão os carros em casa e utilizarão o transporte público. Nos modelos apresentados a seguir, é perfeitamente visível como o sistema de VLT contorna essas características geográficas e permite uma solução eficiente para a cidade, e atravessa as áreas mais densamente povoadas da cidade de Guarulhos. No estudo 1 apresentado aqui, temos a linha única em V, cortando parte da cidade. Nesse estudo, existem duas alternativas de traçado, e a mais eficiente passa pela Avenida Transguarulhense, seja pela possibilidade de expansão futura, seja pelo baixo impacto do custo de desapropriações imobiliárias. Por usar os leitos das avenidas Transguarulhense, Paulo Facine e Monteiro Lobato como maior parte do seu traçado. Alguns pontos merecem atenção nesse projeto. Não conecta o VLT à futura estação Dutra, linha 2 do metrô. Não foi pensada a expansão de conexão na Vila Galvão a um VLT intermunicipal, por exemplo, de conexão do VLT municipal de Guarulhos e a região do Jaçanã e a estação do Tucuruvi, metrô linha 1 de São Paulo. Não conecta os dois shoppings mais utilizados pela população. Apenas o Shopping Maia é atendido pelo sistema. E o mais populoso, o Shopping Internacional, que inclusive tem uma unidade de poupa-tempo dentro dele, acaba ficando de fora. Pontos positivos desse projeto. Conecta o VLT à linha 13 da CPTM na estação aeroporto. E com o People Mover a ser construído brevemente, pessoas do aeroporto poderão fazer seu translado diretamente à região central de Guarulhos através do VLT. Conecta a cidade
ao aeroporto de maneira extremamente eficiente. Nesse cenário 2, realizado em fases, começando inclusive com o aproveitamento de grande parte do projeto do Estudo 1 do VLT, a cidade de Guarulhos recebe um sistema que inicia suas operações na área mais central, populosa e comercial da cidade. E a partir da geração de receitas de bilhetagem e receitas acessórias, continua sua expansão de maneira planejada pela cidade. O ápice desse projeto é conectar o VLT à linha 13 da CPTM e às futuras estações de metrô, todas elas, da linha 2, da linha 19, e também toda a população de Cumbica e Bom Sucesso, resolvendo de uma vez por todas o maior desafio de mobilidade da cidade de Guarulhos, o tão conhecido Trevo de Bom Sucesso. Com o sistema de VLT integrado, podemos fazer renascer a alma ferroviária guarulhense, voltando às suas origens, trazendo o orgulho de ter o melhor sistema de transporte sobre trilhos para uma cidade do porte de Guarulhos, o VLT, além da ligação emocional com os trilhos que a cidade já tem. Esse modelo permite a construção de acordo com a necessidade de demanda de transporte e conecta toda a economia da cidade de maneira eficiente, turbinando os negócios locais e gerando riqueza, com baixo custo de desapropriação, por utilizar as faixas de avenidas já existentes. Além do mais, ao conectar todas as áreas densamente povoadas, onde hoje passam ônibus com o VLT, mais pessoas deixarão seus carros em casa e utilizarão esse transporte sustentável, confortável e eficiente para resolver também o maior problema da macrometrópole paulistana, que é o movimento pendular Guarulhos-São Paulo. Com toda essa facilidade, as pessoas pensarão duas vezes antes de tirar seus carros da garagem para ir para a Avenida Paulista, região central do Anhangabaú, São Bento e até para a Zona Sul, por que não? Pois a facilidade de se transportar através do sistema de mobilidade sobre trilhos fará os moradores de Guarulhos refletirem sobre o que é mais fácil para a sua locomoção e o que é mais barato. Esse sistema não trará benefícios apenas para Guarulhos, mas também para São Paulo, com a diminuição do volume de carro diário que acessa a capital pela Via Dutra e Marginal do Tietê. Para concluir, veremos que a transformação de Guarulhos em uma cidade moderna, sustentável, que oferece qualidade de vida a seus moradores, passará novamente por uma revolução guiada pelos trilhos. Guarulhos atingiu seu limite no crescimento rodoviário, comprovado pela saturação de suas vias, e só os trilhos podem catapultar a cidade a um novo patamar de desenvolvimento sustentado. Como foi dito no início da apresentação, o VLT já não é mais uma opção, e sim uma necessidade indispensável para Guarulhos. Aqui encerro esse painel e meus contatos estão na tela. Esse QR Code redireciona meu LinkedIn e convido todas e todas que assistiram a esse painel para interagir. Muito obrigado!